Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 1. O versículo 1 de Marcos, ele diz o seguinte: saindo ele do templo. Marcos, capítulo de número 13, Novo Testamento, versículo de número 1. Saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Jesus respondeu-lhes: vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá quando tiverem de se cumprir. Jesus começou a dizer-lhes: cuidado, não deixeis ninguém vos enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos preocupeis, porque importa que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, e também fome. Isso será o princípio das dores. Mas tenham cuidado, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, elevados diante de governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiro pregado em todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregareis, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e o filho, e o pai o filho. E se levantarão os filhos contra os pais e os matarão. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre para tomar algum pertence da sua casa. O que estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser: aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até
os escolhidos. Estai, porém, atentos, eis que de antemão vos tenho alertado. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos e ajuntará seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota flores, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que está perto, às portas. Na verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, senão o Pai. Tenha cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Será como um homem que, partindo para fora da terra, deixou sua casa, delegou autoridade aos seus servos, a cada um designou sua obra e mandou o porteiro vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que não venha repentinamente e vos ache dormindo. As coisas que vos digo a todos. E a última palavra aqui, vigiar. Amém? Queridos, amados irmãos e irmãs, igreja vitoriosa do Senhor, escolhidos de fora para dentro, primeiramente chamados, mas com adendo especial de escolhidos, porque não basta apenas ser chamado. A Bíblia diz que muitos serão chamados, e fala que poucos serão escolhidos, embora será uma multidão de poucos que o Senhor tem escolhido, né? Porque a Bíblia diz que são incontáveis aqueles que estarão na presença do Senhor na eternidade. Mas os poucos que são escolhidos, eu acredito que nós estamos ali entre esses. Quem está entre os escolhidos, diga glória e aleluia. Glória e aleluia. Nós acabamos de ler o sermão profético, uma revelação de algo futuro que estava para se realizar. Mas antes de entrar propriamente na visão aqui nesse trecho bíblico, eu queria colocar um ponto em destaque. Nós estamos lendo o capítulo 13 de Marcos. O que é o capítulo 13 de Marcos? Ele é já o final do ministério de Cristo. Nós sabemos que Jesus ele é batizado quando ele já era de quase 30 anos. É a informação que nós temos ali no livro de Lucas, né? No início, no capítulo de número 4, ali, final do 3 e início do 4, onde fala que Jesus era quase de 30 anos, se cuidava, que ele era, né? Dá o início quando ele vai ali se batizar, vai falando que já que ele era quase de 30 anos, faltava, eu acho que poucos dias talvez para ele fazer 30 anos, mas digamos que ele tinha 30 anos. Ele vai morrer depois de 3 anos e meio que ele inicia o seu ministério. E quando eu olho aqui o capítulo 13, e aí eu quero chamar a atenção, porque
porque nós temos 4 discípulos em destaque aqui. Vamos dizer o círculo íntimo de Jesus, que era Tiago, João, Pedro, né? E a gente tem também André, o irmão de Pedro. Aqui já não são pessoas novas convertidas, né? Não são aquelas pessoas que a gente lê ali no capítulo de número 1 aqui de Marcos 2, que foram chamados já pescadores, pessoas que ainda não tinham entendimento algum do Evangelho, né? Aqui já conta uma caminhada com o Senhor. Eu quero trazer isso em destaque. Caminhar com o Senhor durante um período de tempo. Porque, irmãos, apesar de Deus amar a todos sem distinção, e Cristo também amar a todos sem distinção, existem coisas que o Senhor ele não entrega para aqueles que são neófitos mesmo, aqueles que são novinhos demais. E eu falo em termos de proximidade do Senhor, de intimidade, porque aquele que é novo demais na fé, ele ainda não entendeu o que é caminhar com o Senhor, e ele ainda está aprendendo a ser uma pessoa mais íntima de Jesus. E é isso que eu quero trazer em destaque, porque quando a gente inicia aqui o capítulo 13, a gente vê discípulos maravilhados com o templo da época de Cristo, que é o templo de Zorobabel, que sofreu. Zorobabel era um descendente de Davi que veio do cativeiro, e ele foi uma das pessoas que foi movida por Deus para poder desenvolver, construir, reerguer o templo que tinha sido destruído de Salomão. Ele reergue o templo na sua época, e vem Herodes e ele amplia o templo. Então nós temos uma edificação fabulosa, maravilhosa, linda. Tanto é que dentro da história é descrita como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tanto o templo de Salomão foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, como o templo de Herodes, poderemos dizer que também era uma das maravilhas também dessa época. Então, eles estão muito admirados, e dá a entender que as coisas que são belas dessa terra, elas são permanentes. E Jesus começa a abrir os olhos dos seus discípulos para a brevidade do nosso mundo. E também a brevidade das coisas que nós estamos acostumados, que nós estamos, assim, vendo sempre. Porque para os discípulos aqui, para André, para Tiago, para João, para Pedro, desde criança eles estavam acostumados a ver aquele templo maravilhoso. E no coração deles, aquilo jamais seria removido daquele lugar, nunca que seria destruído, porque eles estavam acostumados com aquele templo. Mas Jesus fala para eles: sabe esse negócio que você admira muito? Sabe isso que para você é algo tão maravilhoso? Porque o templo dos judeus naquela época era algo que trazia orgulho para eles. Eles entendiam que a presença de Deus se manifestava no templo, e para aquilo lá era algo de orgulho para a nação. Não que eles não poderiam se orgulhar, porque o templo era algo dado por Deus. Mas, irmãos, Jesus chega para eles e fala: a fonte de admiração de vocês é passageira, e em breve ela será destruída. Ela deixará de existir. Não ficará uma pedra em cima da outra que não vai ser retirada. O templo de vocês não mais existirá. E isso realmente aconteceu. Até hoje, passam-se 2000 anos de história e não existe mais templo. Mas Jesus, ele antecipa o que vai acontecer numa revelação, num vaticínio. Vaticinar significa ver algo futuro. Como muitas vezes, quando falamos de profecia, uma profecia quase sempre é uma referência de algo que irá acontecer. Seria uma revelação. O livro de Apocalipse, o que significa Apocalipse? Revelação. Algo que estará para acontecer. E aí, irmãos, sentam-se no monte, eles saem do templo, eles vão para o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras está para enxergar o templo. E aí, irmãos, eles estão de frente do templo, os 4 discípulos, e aí acontece algo maravilhoso que eu iniciei a ministração de hoje querendo destacar. Após uma caminhada de 3 anos e pouco com Cristo, eles têm um relacionamento mais próximo com Jesus,
e a Bíblia diz que eles fazem uma pergunta em particular. E quando eu penso em particular, eu tenho que pensar em proximidade. Eu tenho que pensar em algo, irmãos, especial. E eu estou falando no relacionamento dos discípulos com Cristo. E inicialmente na nossa ministração, eu quero chamar a atenção na minha vida, é lógico, em primeiro lugar, depois é de vocês, que o Senhor Jesus, Ele quer ter intimidade com você. Ele quer poder ter conversas particulares. Ele quer ouvir seus questionamentos no particular, para Ele poder mostrar para você coisas que você jamais imaginou, que você saberia, porque eu tenho certeza que os discípulos aqui nunca que imaginavam ouvir que o templo que eles tanto amavam deixariam de existir. E aí Jesus não revela apenas que o templo deixará de existir, ele vai falando que o nosso mundo também está deteriorando. Ele começa com algo próximo deles, que eles conhecem, que é o templo, e sai, irmão, manifestando o que acontecerá em todo o mundo. E aí, quando eu penso em todo mundo, eu penso no nosso sistema, o mundo que nós vivemos, o nosso globo terrestre, que acopla, que, irmão, agrega todos os homens, começando em Jerusalém, porque esse discurso é de Jerusalém, é em Jerusalém, é no Oriente Médio, é na terra de Israel, mas é um discurso, irmão, que se estende para os outros povos, porque o Evangelho, embora nesse momento ele esteja restrito em Jerusalém, o Evangelho não vai ficar ali, porque o Evangelho é como uma semente poderosa, que é, nesse caso, espiritualmente dizendo, inicialmente, como um grão de mostarda. Porque o que é Jerusalém em relação ao mundo que nós vivemos? Seria como um grãozinho de mostarda. Só que, irmão, o grão de mostarda ele é plantado quando adubado, regado, quando ele está bem plantado, ele cresce, vira uma muda e depois se torna uma pequena árvore e depois se torna a maior de todas as hortaliças, ou seja, uma gigantesca árvore. E o Evangelho, irmãos, ele começou pequenininho em Jerusalém e ele se estende agora para todos os cantos do mundo. E em breve ele vai chegar até a última alma. E aí, irmãos, concretizará aquilo que Jesus vaticinou. O fim vai ser chegado, mas o fim da presente era, ou o fim da era dos homens, ou o fim do mundo dominado por Satanás, porque o nosso mundo jaz no maligno, e vai iniciar o reino milenar de Cristo, o reino eterno. Então, Jesus chega aqui e, em particular, ele recebe questionamento dos seus discípulos. E qual é o questionamento dos discípulos? Nos dizem, Senhor, quando acontecerão estas coisas, a destruição do templo, quando o templo deixar de existir, e quando haverá de se cumprir a tua palavra. E aí, irmão, Jesus está agora no momento íntimo e próximo dos discípulos, e ele começa a revelar o que vai acontecer no futuro. O que nós aprendemos? Porque a palavra ela é identificadora. Ela conta o fato de uma pessoa, no caso de 4 discípulos, que são discípulos como nós somos, como eu e vocês somos discípulos. Então a palavra é direta para eles, mas indiretamente, ou melhor dizendo, diretamente hoje, ela também traz algo importante para nós, nos identificarmos com ela por aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, como fez na vida deles. O que Jesus fez na vida dele? Jesus trabalhou na vida dele durante aqueles 3 anos e meio para eles se tornarem pessoas íntimas dele, para que ele pudesse falar com eles coisas de quem é íntimo, de coisas de quem vai crer. Porque o que é ser íntimo de Jesus? É acreditar naquilo que ele fala para nós, é ele mostrar revelações poderosas e a gente não jogar para trás, não esquecer aquilo que Deus tem falado para nós, porque Jesus só fala coisas para quem crê, e não somente para quem crê, é para aquele que crê e tem intimidade com ele. Isso só se adquire de que forma? Caminhando com Jesus. Caminhar com Jesus significa ser íntimo. Caminhar com Jesus significa crescer na presença dele. Caminhar com Jesus significa investir tempo com Cristo. E Cristo investiu tempo nos discípulos, e os discípulos retribuíram, investindo tempo em Jesus, porque os discípulos gostavam de ouvir Jesus. Nós que somos discípulos devemos gostar da palavra de Deus. Nós que somos discípulos devemos gostar de
da Bíblia, da leitura, de ouvir as ministrações, de dedicar tempo ao Senhor em oração, em jejum, em comunhão, desfrutar da presença do Senhor, ser igreja, né? Porque o fluir do Senhor está na igreja. Não igreja apenas as paredes, igreja nós, pessoas, nós, membros do corpo. E aí Jesus, ele ensina os discípulos e ele começa a dizer coisas importantíssimas daquela época que ainda são importantes hoje. Por que são importantes? Porque elas nos trazem ainda a mesma verdade que Jesus iniciou dentro da sua revelação para os discípulos. Ele começa dizendo para que todos eles tenham cuidado. Não deixe que ninguém vos engane. Existe um espírito de engano que está trabalhando desde aquela época, querendo afastar os escolhidos dos projetos e propósitos de Deus. Ele fala que muitos vão vir no nome dele, dizendo que são o Cristo. E, infelizmente, irão enganar pessoas. Muitas pessoas são enganadas porque pessoas se dizem Cristos, usadas por espíritos enganadores. Aqui no Paraná nós temos um homem que pensa que é Jesus, a encarnação de Jesus, reencarnação de Jesus. Ele é espírita, sei lá o que eu posso dizer. Ele inventou agora uma religião e tem pessoas que o seguem, pessoas que vão atrás dele, de um homem comedor de arroz e feijão, pecador, que não pode salvar ninguém, mas que se diz Cristo, e tem enganado a muitos. E aí Jesus, ele vai falando de coisas que vão acontecendo desde a época dele. Se vem para aqui, vocês vão ouvir de guerras. O século que passou foi o século das guerras. A primeira, a segunda guerra mundial e tantas outras guerras tivemos, o que? No século 20. Nós estamos já no século 21 e nós já estamos ouvindo falar de guerras. Já tem tido guerras nesses pouco mais de 21 anos do novo milênio, do novo século, que nós estamos aqui. Então, a gente vê, vocês vão ouvir de guerra, nós estamos sabendo, está próximo. Se tem guerra, está próximo. Não vos perturbeis, não tenham medo desses acontecimentos. Por que Jesus traz revelações como essa? É para você ou eu parar de ter sono, de não dormir mais, para a gente agora ficar... agora o que será de mim? Eu não tenho mais condição, não posso mais trabalhar, não vou mais viver. Não, por que Jesus mostra isso? Para que eu e vocês estejamos com o nosso coração prevenidos. A palavra de Jesus está se cumprindo, então se está se cumprindo o que vai aparecer, falsos cristos, se está cumprindo que vai haver guerras, o que vai se cumprir também? O retorno breve que ele prometeu. Se essas coisas estão acontecendo, o retorno também vai se cumprir. Se o templo foi destruído, como ele previu, então quer dizer que as outras coisas que ele previu também vão acontecer. E aí ele fala, não vai ser o fim, mesmo que você ouça de guerra. Aí você vai falar, a nação vai se levantar contra a nação, reino contra reino. E vai haver terremotos, irmãos, está tendo terremoto em todo lugar do mundo. Tem terremoto até afetando o nosso Brasil. Teve um terremoto há tempos atrás que sentiu-se o tremor até aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. É lógico que o tremor não abalou nenhum prédio, mas foi sentido o tremor da terra. O que isso significa? Está perto de acontecer aquilo que Jesus vaticinou. Em muitos lugares haverá fome. O mundo que nós temos existe fome. No mundo nosso há fome. A gente sempre ouve a fome em diversos lugares do nosso mundo. E às vezes tem fome até perto de nós, no nosso país, que é um país riquíssimo. Existem pessoas que estão passando fome. Há fomes. A fome. E aqui está dizendo que é um princípio de dores. Nós estamos vivendo princípios de dores há mais ou menos 2000 anos. Há 2000 anos existem guerras, há 2000 anos existem pessoas passando fome. Há 2000 anos, irmãos, e tem acontecido os rumores de guerra. Em 2000 anos, irmãos, está acontecendo pestes
Em 2000 anos está acontecendo muitas coisas. E aí ele estava falando, tome cuidado, mas cuidado, tenha cuidado. Aí ele traz um alerta, ele falou, olha, vão entregar vocês para concílios, reuniões de pessoas, sinagogas, lugares onde os judeus se reuniam para poder ler a palavra, vão pegar vocês ali, vão levar vocês para esses lugares, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser castigados. Veja só, crente poderá ser açoitado, agredido, poderá ser, infelizmente, violentado, poderá ser, irmão, oprimido. Aqui está falando, vai acontecer com muitos de vocês esse tipo de coisa. E aí alguém vai falar, mas Jesus não me chamou para eu sofrer. Olha, o sofrimento é uma coisa que poderá acontecer com qualquer um de nós. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Só que a aflição e o tormento e a dificuldade vai ficar aqui. Na glória com ele não existirá mesmo dor, mas nesse mundo poderão existir esse tipo de coisa. E ele nos previne. Por que ele nos previne? Para que a gente possa ser pessoas maduras. Irmão, por que de repente alguém novinho demais na fé ao ouvir, você vai passar dificuldade, ele não está preparado para ouvir o negócio dele? Porque novinho na fé acha que tudo é festa. Eu novinho na fé, o novo convertido, acha que é só as flores que Jesus tem de responder para ele. Às vezes o novo convertido é uma coisa, irmão, Jesus revela coisa para ele, parece quase toda hora. Aí vai ficando mais velho e não vai tendo todas as revelações toda hora, todo momento. Vai ouvindo coisas assim. Quando eu falo revelação toda hora, coisas de ânimo. Porque, irmão, a pessoa que está ali novinho na fé, ele não entende ainda de Bíblia, não conhece a Escritura, ele tem uma necessidade de uma palavra de conforto, parece que toda hora. E é mais ou menos assim como criança. A criança não é assim? Criancinha pequenininha, toda hora não tem de mamar? Toda hora a criança não tem de ter um aconchego lá? Os pais abraçam toda hora a criança, quando é pequena. Abraça, beija toda hora, vai crescendo. Até a criança que está maior, que se torna adolescente, adolescente mesmo já não quer abraço e beijo toda hora. Se ficar beijando toda hora, ele fala, não, para, pai, para, mãe, para, não é assim. Mas, irmãos, a Escritura, ela vai nos mostrando coisas importantes. O homem e a mulher maduro não vai ficar questionando Deus por tudo que está acontecendo. Irmãos, o homem e a mulher maduro, o que ele faz? Ele entra na presença de Deus e clama. O homem e a mulher maduro, ele tem percepção espiritual e discernimento. Se é o diabo que está se levantando com ele usa aquilo que Deus lhe deu, as armas da fé e a autoridade. No nome de Jesus, percebendo que é o diabo, ele expulsa. O diabo tem que sair no nome de Jesus. Não é diabo, Deus, por que está acontecendo isso? E Deus, irmãos, vai chegar, você está passando um período de provação, mas depois isso vai passar, porque às vezes Deus prova a pessoa e dá período de provação. Quando a gente lê na carta de, se eu não me engano é Sardes, lá em Apocalipse, Jesus falou, olha, vou provar você durante 10 dias, vocês vão ser lançados na prisão e durante 10 dias vocês vão passar a aflição, depois se você dar 10 dias parará a aflição. E às vezes Deus permite um período de aflição, aí a pessoa vai passar por aquele momento. Mas a vida inteira não será de aflições. E nós estamos caminhando. Mas importa que o Evangelho seja pregado a todas as gentes. Todas as pessoas ouvirão sobre o Evangelho. Todas as pessoas estarão ouvindo aquilo que o Senhor tem na vida do homem e da mulher. A Bíblia aqui diz que vão ser novamente perseguidos, vão ser entregues. O pai vai trair o filho o pai. Os filhos estarão contra os pais. Até filhos matarão os pais, todos odiarão aqueles que seguem a Cristo por causa do nome de Jesus. E aí Jesus ele traz para nós um alerta importantíssimo, que é guardado no coração de todo cristão. Mas quem perseverar até o fim será? Quem perseverar até a metade do caminho será salvo? Quem desistir depois de 3 anos de crente será salvo? Quem desistir depois de 10 anos de crente será salvo? Eu tenho 28 anos de crente, completei agora, dia 18 de julho, 28 anos de crente. Será que depois de 28 anos de crente, se eu desistir, eu vou ser salvo? Mas foi 28 anos de crente que eu te servi, Senhor.
Eu vou ser salvo se eu desistir agora? Não, a Bíblia diz que quem for até o fim. E subsistente fim é o momento do arrebatamento em que Jesus nos levar. Esse é o nosso fim aqui na terra, vamos ser arrebatados. Ou então no dia que Jesus resolver recolher, levar para si, ou seja, partir dessa vida para perto de Cristo, pela morte. Então é necessário perseverar até o fim. Recomendação de Jesus. Se foi Jesus quem falou, quem sou eu, quem são vocês para questionar? A gente tem que baixar a cabeça e dizer, já que é assim, Jesus, eu pretendo perseverar até o fim. Isso aqui, irmão, é a feijoadinha do céu de Jesus preparado para os discípulos maduros. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, considere-se uma pessoa madura. Jesus está falando que confia que você vai ouvir essa palavra e não vai ficar de mimimi. Você vai olhar e vai falar, Jesus, eu te amo e eu decidi te servir aqui e na glória. Mesmo ouvindo isso, mesmo sabendo que vai ter dificuldade, porque existe um evangelho aí da supergraça. Jesus te aceita como você é, fica do jeito como você está. No evangelho é só flores, você vai ser milionário, você vai ter muito dinheiro, você pode fazer o que você quiser, você pode ter as suas relações sexuais ilícitas, você pode falar palavrão, você pode fazer o que quiser, porque Deus só se importa com o teu coração. Deus quer você não pode mudar não precisa mudar de vida, que está tudo bem. Um evangelho que não é bíblico e é mentiroso. O evangelho verdadeiro fala, ó, eu aceito você, mas eu quero que você mude a sua vida, eu quero que você se adeque à minha palavra, eu quero transicionar a sua mente. Você, quando vem para o evangelho, você pensa como um mundano. O que é mundano, pastor? Quem vive no mundo e age como o mundo vive, um mundo caído, distante de Deus, que não quer saber da vontade do Senhor, que tem a sua linguagem, uma linguagem que não é a linguagem do céu. Aqueles que não têm essa linguagem do céu não poderão herdar o reino dos céus, porque para entrar no céu tem que se adaptar com o que Deus estabeleceu. Quem quer ir para o céu da sua própria maneira nunca chegará ao céu, porque se você for trabalhar numa firma da terra, você tem que se adequar com a firma da terra. Se nas coisas da terra aqui desse mundo você tem que se adequar para você entrar numa firma, para entrar no céu, você tem que se adequar com quem é dono do céu. Senão você tem de fazer um céu para você. E como você não é Deus, nem eu, nem cada um de vocês somos Deus, então a gente não consegue fazer um céu para nós, então a gente só pode entrar num só céu, no céu feito por Deus. E para entrar nesse céu tem que se adaptar à vontade desse Deus. E aí Jesus vai explicando e vai falando, e aí ele vai trazendo um acontecimento que é próprio ali de Jerusalém, que ele fala da abominação que vai estar no lugar santo, a abominação da assolação, que é uma referência de Daniel, que ele diz que o anticristo, que aconteceu algo semelhante na época dos Macabeus, que foi o Antíoco Epifânio, ele trouxe uma abominação ao templo lá israelita, onde ele sacrificou um porco lá, e isso é uma abominação gigantesca para os judeus, mas isso é uma referência do que vai acontecer futuramente, porque o anticristo também vai fazer cessar os sacrifícios na sua época. E aí Jesus vai revelando algumas outras coisas no futuro sobre um cerco que haverá em Jerusalém, que houve também na época em que Jerusalém foi destruída há quase 2000 anos atrás, mas novamente Jerusalém vai passar por um momento difícil no futuro com o anticristo. E aí ele vai falando que quem estiver no campo não volte, quem estiver no telhado não entre dentro de casa, ai das grávidas, porque é difícil correr estando grávida, peça para não estar em inverno, porque naquela região lá neva e é difícil andar entre a neve, fora que o exemplo, para quem é judeu, ele só pode andar praticamente 1 quilômetro, ele não pode andar mais que 1 quilômetro num dia de sábado também, que Jesus fala também para que a fuga não seja em sábado, não está aqui, mas está em outro trecho bíblico. E aí Jesus vai falando sobre as aflições, né? Esses dias vão ser dias de aflições, só que aí ele tira o nível, que é o nível de Jerusalém, e ele fala para o mundo inteiro passará por uma aflição muito grande, porque ele fala que desde o princípio do mundo, quando Deus criou, não haverá aflição como essas. Aí ele traz para o futuro, que está perto de acontecer aqui para nós, está muito breve de acontecer, que é
no momento em que o anticristo assumir o mundo, que ele poder governar o mundo e aplicar tudo aquilo que ele veio fazer, lutando para tragar as almas dos homens. E aqui diz que haverá uma aflição tão grande que, se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Existirão pessoas que se salvarão na época do anticristo, mas porque os dias serão abreviados. E aí ele novamente volta a um assunto interessante, que é pessoas dizendo: Cristo está aqui, o Cristo está ali, ou seja, fazendo com que as pessoas venham a estar buscando Jesus, não da maneira que nós aprendemos a buscar Jesus, porque a gente tem buscado Cristo pela fé, pela administração do Evangelho. E aqui está falando que vai se apresentar Cristo, que as pessoas vão ter um contato, mas o Cristo enganoso, para retirá-las da bênção da salvação. E é por isso que está falando novamente de falsos cristos, de falsos profetas, pessoas que trazem revelações que são conflitantes com a palavra de Deus. E aí está falando que vão fazer sinais e prodígios. Irmãos, existe cura que não é de Deus, existe, irmão, milagres que não vêm da parte do Senhor, são frutos de espíritos enganadores para poder corromper, destruir, matar as pessoas espiritualmente, tirá-las do propósito. E, meu pastor, mas e agora vai acontecer essas coisas, o que será de mim? Gente, Bíblia, capítulo 10 de João: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Se nós verdadeiramente passamos a ter intimidade, irmãos, não tem os discípulos aqui, os 4 são íntimos do Senhor, eles estão ouvindo revelações do Senhor, está falando: olha, vai acontecer essas coisas. Quando aparecer o falso profeta, o Espírito Santo vai falar: não é de mim isso que você está vendo. O Espírito Santo vai fazer você lembrar da Bíblia, porque, irmãos, o mentiroso, o falso profeta, o falso Cristo, ele não vai, irmãos, estar dentro das Escrituras. Ele vai falar coisas que não são bíblicas, ele vai falar coisas contra aquilo que nós conhecemos como verdade. As ovelhas ouvirão a voz de Jesus e saberão que é a sua voz. Se não for a voz de Jesus, a gente não vai entender que é a voz de Jesus, então a gente não vai poder seguir. É isso, irmãos. Por que você acha que Deus chamou a gente? Quem escolheu a gente? Foi Jesus. Ele falou: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vós, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Foi Jesus que resgatou você de lá, de onde você estava, e trouxe você para cá, para a presença dele. E aí, depois das aflições daquele dia, o sol vai se escurecer, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão, as forças do céu serão abaladas. Aí está falando agora do retorno de Jesus. Em 2000 anos de história, nós estamos esperando Jesus. Aqui diz: então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande glória e poder. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Os escolhidos, viu? Não é os chamados, os escolhidos, os chamados que foram escolhidos, desde os 4 ventos até a extremidade da terra, até a extremidade do céu. Lembra Jesus? Eu vou preparar lugar, e quando preparar eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou levar vocês para que onde eu esteja vocês possam estar também. Existe uma promessa. Jesus falou: eu vou voltar. Você é crente? O que você tem que estar esperando? Jesus voltar. O que tem que estar no seu coração? Eu quero ouvir a trombeta. Eu quero ir com Jesus quando Jesus voltar para mim buscar. Qual é o teu desejo? O maior desejo da sua vida? Gente, o maior desejo da sua vida não pode ser andar de Ferrari. O maior desejo da sua vida não é ter mansão. O maior desejo da sua vida não é ser milionário. Não pode ser uma coisa dessa. Qual é o maior desejo de cada um que é crente? É estar do lado de Jesus. As outras coisas são acessórias. Se de repente Deus quiser te dar uma Ferrari, glória a Deus e aleluia. Dê glória andando de Ferrari, como dê glória andando de Corsinha. Se você tiver o Corsinha, dá glória também. Mas se você for andar de Ferrari, dê glória. Mas isso não é o importante. O importante é o quê, irmãos? É o anjo vir e pegar você pela mão. Porque a Bíblia diz: ele vai enviar o anjo e vai ajuntar. Você vai estar em qualquer lugar.
Você pode estar tomando um banho, você pode estar em casa, você pode estar no trabalho, você pode estar de férias viajando, você pode nem estar no Brasil, você pode estar em outro país. E você, onde você estiver, quando tocar a trombeta, quando Jesus enviar o anjo, a Bíblia diz que ele vai juntar, ele vai pegar você e vai levar para onde Jesus estiver. Aí fala da parábola da figueira. E aí está falando sobre quando vai dar os frutos da figueira. As folhas, os ramos se tornam tenros, brotam-se folhas na figueira. Quando faz acontecer isso, o que acontece? A figueira vai produzir o fruto. Aí está falando, o verão está próximo quando acontecem essas coisas. Está chegando o tempo de dar os frutos, está chegando o tempo do verão, quando as folhas se tornam tenras, né? Quando se brota as folhas. E aí ele falou, está acontecendo todas essas coisas, então isso está indicando que está perto, está às portas. Então, o que está indicando já, irmão? Já se passaram 2000 anos que Jesus falou isso, essas coisas têm acontecido sempre, e elas estão aumentando a sua frequência. Está aumentando a frequência dos terremotos, estão aumentando a frequência do que, irmão? De guerras, está aumentando a frequência do que? Da fome no mundo, está aumentando as frequências de que? De aparecimento de falsas religiões, de falsos profetas. Você vê no nosso país quantas falsas religiões não aparecem, quanto falso profeta não aparece, quantas pessoas mentirosas não aparecem nos dias finais, quantas pessoas não têm tido ódio dos crentes, né? Aqui no nosso país o pessoal só não está matando ainda os cristãos, mas tem muita gente que odeia o cristão, que odeia o evangelho, que odeia Jesus, odeia aquele que parece com Jesus. Por que a gente é odiado? Porque a gente é lindo? Também nós somos lindos, mas na verdade é porque quando as pessoas olham para a gente, quem que elas estão chegando? Jesus. Se elas odeiam Deus, odeiam Jesus, elas olham para nós, enxergam Jesus e nós vão odiar nós também. Então, você vê, essas coisas estão acontecendo, isso se mostra que está às portas. Então o que acontece? Qualquer momento desse a trombeta vai tocar e nós vamos ouvi-la. Não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Aí Jesus fala, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de... A palavra de Jesus é fiel. Diga, as palavras de Jesus são fiéis. Sim, elas são fiéis, elas estão em breve irão acontecer. Rumando para o final, aqui está dizendo que daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Anjos não sabem. Nesse momento, Jesus, como homem, não sabia. Agora ele sabe, porque ele está do lado do Deus Todo-Poderoso, sentado, reassumiu a sua glória eterna. E aí ele vai falando de novo para nós: vigiai e orai. Primeiro a gente vigia, depois a gente ora. Aí ele fala, vocês não sabem o momento ideal, o momento certo que isso vai acontecer. Já pensou, irmão, se a gente houvesse, assim, soubesse que Jesus iria voltar, o exemplo daqui amanhã, um exemplo. Tem muita gente que iria pecar hoje, de noite, de manhã, se fosse de tarde que Jesus ia voltar, saber na hora, um pouquinho antes de Jesus voltar, ia falar, reconciliei. Jesus vai voltar, eu me reconcilio. Mas não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. O que acontece é que ninguém sabe o momento, então a gente tem que estar preparado. Na verdade, irmão, não importa o momento, o importante o que é? Estar preparado. E quem prepara a gente é Jesus, a sua palavra, a sua vontade. E aí ele fala, numa outra parábola, do homem que foi fazer uma viagem longe, designou tarefas para os seus empregados e falou, qualquer hora eu volto. E aqui diz de novo, vigiai, porque você não sabe a hora que vai vir o seu Senhor, se é à tarde, à meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã, você não sabe, mas ele vai vir repentinamente. Tome cuidado para que você não esteja dormindo. Dormindo aqui não é apenas a referência ao sono. Dormindo aqui é distraído, não se importando com a tarefa que lhe foi entregada, de estar em comunhão, buscando. Dormindo aqui não é uma referência negativa ao ato de dormir, mas é o ato de estar afastado do projeto e do propósito de Deus. E aí, Jesus, ele encerra aqui esse sermão do capítulo de número 3, com coisas importantes para mim e para vocês. Em primeiro lugar, tudo isso que ele está dizendo aqui é maravilhoso. Ele faz questão para dizer para todo mundo.
é apóstolo, é pastor, é evangelista, é presbítero, é membro da igreja, agora é o novo convertido, é o mais velho, é todo mundo, aqui está tudo incluído. Ele fala, eu quero que todo mundo vigie. Está perto, você já aguentou até aqui, continua na minha presença, porque a bênção é sua. Não importa que você tenha aí 1 ano de crente, 2, 10, 28 anos como eu, ou até mais anos que você está na presença do Senhor, não importa. Fique firme, continue o quê? Vigiando. Vigiar é tomar cuidado, é olhar para a palavra, não desistir. Está chegando um momento de nós recebermos o maior prêmio que qualquer homem e mulher pode receber na sua vida, que é ter a possibilidade de ter garantido a vida eterna sem poder perdê-la. Aqui, se a gente voltar atrás, a gente perde a vida eterna, mas no momento que a gente subir arrebatado e estar com Jesus, não existe mais condição da gente perder a vida eterna. Nós seremos intocáveis. Satanás não mais poderá fazer nada contra nós. Ele já terá perdido toda a oportunidade. Ele tem uma oportunidade ainda de nos corromper e nos tirar da presença de Deus aqui na terra. Mas na eternidade não haverá mais isso. Então, irmão, continue vigiando, porque Deus tem o melhor na minha vida e na vida de vocês. E qual o melhor? Estar com Jesus na eternidade. E em breve Jesus vai vir nos buscar e nos levar para perto dele. Amém? Glória e aleluia. Vamos vigiar. Diga, eu vou vigiar. Pode bater palma e dar glória a Deus.